E aí, DS, sou a Rafaela, economista, escultora, e faço parte da comunidade DS. Nesse vídeo, quero tratar de um assunto que pode soar um pouco polêmico na área de dados, que é referente a esse tipo de gráfico aqui, ó. Você já deve ter visto em algumas apresentações, em alguns documentos, é o gráfico de setores, mais conhecido como gráfico de pizza. E o embate em torno desse tipo de gráfico, de evitar a utilização desse tipo de gráfico, é por, muitas vezes, utilizarem dados que não conseguem ser representados ou passar a informação necessária nesse tipo de gráfico. E no livro Storytelling com Dados, da autora Colin Affleck, ela critica demasiadamente a utilização desse gráfico. Mas nesse momento vou mostrar 5 situações em que realmente esse gráfico não deve ser utilizado. E por fim vou mostrar em outras situações específicas em que ele pode ajudar na análise. Então continue comigo até o fim do vídeo, aproveita para se inscrever no canal e agora me acompanhe no Excel. O primeiro exemplo que vou mostrar aqui refere-se à utilização de muitas categorias para serem representadas em um gráfico, certo? Então, nesse primeiro exemplo, temos aqui o total de despesas em um quadrimestre. Então, tem os valores aqui e as categorias. Por que não é bacana utilizar o gráfico de pizza nesse caso? Eu vou selecionar toda essa tabela, venho aqui em inserir, na guia inserir, venho em gráficos e vou colocar o de pizza. O problema da utilização desse tipo de gráfico aqui é que é complicado você toda vez ter que olhar a legenda e associando a, a cada uma das fatias. E em termos de porções, por exemplo, você não sabe dizer qual desses dois aqui é o maior, certo? Porque os valores estão praticamente aproximados. Talvez você tente até melhorar a visualização desse gráfico, excluindo a legenda e excluir também aqui esse título, certo? Tentar colocar aqui rótulos, certo? E vem mais opções. Aqui eu posso selecionar o nome da categoria, por exemplo, e vir aqui ó, nesse separador e vou colocar aqui o separador em nova linha, certo? Veja só como fica esse tipo de gráfico, certo? Além da quantidade de cores, há uma certa poluição visual ao tentar representar essa quantidade de categorias num gráfico de pizza. Uma alternativa que é comumente utilizada é o gráfico de barras, certo? Em que eu posso vir aqui, ó, vir na guia inserir e utiliza esse gráfico de barras que ele pode favorecer a visualização. Por mais que tenha muitas categorias, você consegue diferenciar melhor, certo? Por exemplo, esses 12 informações aqui, elas realmente são praticamente parecidas. Mas você pode, além de visualizar o nome das categorias, você pode rotular para a visualização ficar melhor, certo? Eu vou aqui em rótulos e olha como fica bacana. Fica bem melhor, né? Eu posso aqui retirar esse eixo horizontal, posso tirar também esse título e colocar esse gráfico aqui acompanhado de um texto ou até para colocar em um dashboard e tudo mais, certo? Então, ele fica com a visualização melhor do que se eu estivesse utilizando esse tipo de gráfico aqui, certo? Então, para muitas categorias, o gráfico de pizza não é recomendado. O segundo caso que eu quero mostrar aqui para vocês é que gráfico de pizzas também não é legal para tentar representar variáveis ao longo do tempo, né? Por que isso? Porque o gráfico de pizza, na verdade, ele serve para representar partes de um todo. Nesse caso aqui, que eu vou mostrar a vocês, por exemplo, que é o valor mensal de despesas, ele pode soar um pouco estranho, certo? Ou seja, você vai ter que estar vendo o que é janeiro, o que é fevereiro, março, e além dessa, assim, estranheza na visualização, tudo que é visto, né, ao longo do tempo, a primeira coisa que vem à cabeça é linha do tempo. Então, dados contínuos de tempo,
devem ser representados em gráficos de colunas ou de linhas, né? Eu vou mostrar aqui a comparação. Venho aqui em gráfico de linhas e olha como fica melhor a visualização. Aí você quer tirar esse espaço aqui, a depender da... Porque os valores eles variam muito entre 3 e 5.000, certo? Eu posso vir aqui com o botão direito e formatar a área do gráfico, certo? Eu posso aqui, ó, em opções, né, nessa setinha aqui, e vir em eixo vertical, certo? Venho em eixo vertical, venho nessa parte, nesse desenho, nesse ícone de colunas e opções de eixo. Em opções de eixo, eu posso colocar o valor mínimo aqui, ó, 3.000. E esse gráfico pode mostrar o que você realmente deseja informar, que são valores de despesas mensais, né? Aqui, despesas mensais ao longo do tempo, certo? E o gráfico de pizza não permite esse tipo de visualização, certo? O terceiro caso aqui, ele envolve o fato de você querer representar em um gráfico percentuais que não correspondem necessariamente ao todo, ou seja, um percentual que seja correspondente à categoria colocada, né? A qual você deseja colocar no gráfico. Nesse exemplo aqui, o que é que eu faço? Eu desejo plotar em um gráfico o percentual das pessoas que responderam sim para cada uma dessas perguntas. Então, necessariamente, isso aqui não vai representar um todo, certo? O todo, nesse caso, poderia ser representado caso eu quisesse tratar apenas de uma categoria. Por exemplo, dessa primeira pergunta aqui, biscoito é o mesmo que bolacha? Então, há uma quantidade total de pessoas que responderam sim ou não para essa pergunta. Então, dessas pessoas que responderam, 11% responderam sim e, intuitivamente, 89% responderam não. Então, isso representa o todo. Nesse caso aqui, como são mais de uma pergunta, e eu quero representar em um gráfico, o gráfico de pizza não vai representar esse todo. Inclusive porque a soma total desse percentual aqui vai dar 96, ou seja, não é o todo, isso aqui não representa o todo. O todo é como eu informei a você, correspondente a cada uma das categorias, que no caso aqui, cada uma das perguntas. Então, não adianta você vir aqui e tentar extrair alguma informação daqui, certo? É mais compreensível você tentar representar esses percentuais inserindo um gráfico de colunas, por exemplo, certo? Aqui, eu quero saber o percentual de pessoas que responderam sim para cada uma das perguntas. Então, eu posso vir aqui, excluir esse eixo vertical e melhorar aqui um pouco a visualização, rotulando cada uma das colunas, certo? Então, nesse caso aqui, ele vai representar, o intuito desse percentual não é representar o todo, mas sim o quanto ele representa para cada tipo de pergunta, né? E no gráfico de pizza, o intuito é ele somar todas as respostas sim e fazer um percentual do percentual aqui. Ou seja, ele vai informar que 52% do total de sims, né, foi representado aqui no gráfico. Uma coisa que não tem uma lógica, certo? Então, tentar representar percentuais que não representam todo, nesse caso aqui, que poderia ser mais, que desse, se botasse mais perguntas aqui, desse 200%, por exemplo, não tem nada a ver com totalidade, certo? O quarto exemplo que eu quero mostrar aqui é que o gráfico de pizza não é legal para fazer comparações. Ou seja, nesse caso aqui, eu quero representar o percentual da avaliação de clientes antes e após a mudança na embalagem de um produto, né? Nesse caso. Utilizando o gráfico de pizza, eu teria que fazer dois gráficos, certo? Bem um aqui, vou montar dois gráficos aqui de pizza. Vou fazer o de antes, vou copiar esse gráfico e fazer outro desse, certo? E a partir desse gráfico aqui, eu vou puxar as informações de depois. Aí eu venho aqui com esse cursor aqui, quando ele está em um formato de cruzinha, eu venho aqui e boto para cá, né? Certo. Aí eu puxei para a coluna de depois. Então, qual o problema da utilização desse gráfico, do gráfico de pizza, para fazer a comparação entre informações em momentos distintos correspondente à mesma categoria? O leitor aqui, ele vai fazer, além de estar procurando associar a cor da legenda, né? A cor da legenda à fatia correspondente,
vai tentar fazer essa comparação aqui entre duas imagens e, assim, visualmente não é legal. O que seria interessante é colocar essas informações de antes e depois para representar em um mesmo gráfico. Então, recomendado para esse gráfico, ou seria utilizar um gráfico de barras, certo? Ou de colunas. Vou representar isso aqui com barras de colunas. Aí eu venho aqui em colunas, certo? E olha aqui como ele pode ajudar a visualizar melhor. Ou seja, você já sabe que as informações de antes e de depois estão diferenciadas em duas cores apenas, certo? Em cada categoria que você for vendo, você vai fazendo essa comparação diretamente de cada uma delas, certo? Então já fica até mais fácil de visualizar. E aqui você pode colocar o percentual, né? Rotulando cada um deles. E assim vai depender do que você pretende colocar na sua análise, né? Enaltecer. E outro gráfico que pode ajudar nessa análise comparativa é esse gráfico aqui, ó, que é o Butterfly Chart, ou o gráfico de borboleta, certo? Que em apenas uma linha ele pode passar essas informações. De muito satisfeito, ele bota antes e depois, certo? Esse gráfico eu não montei aqui na hora, mas se você quiser um vídeo em que eu trate sobre como montar esse tipo de gráfico, pode deixar aqui nos comentários, certo? Então, esse aqui também é uma alternativa para representar duas informações, né, em momentos diferentes para cada uma das categorias, certo? Então, não é legal usar gráfico de pizza para fazer comparação entre informações em tempos diferentes, certo? E o quinto exemplo que eu quero dar a vocês corresponde à utilização do gráfico 3D. Na verdade, ele não é recomendado para utilizar em nenhum tipo de gráfico, nenhum de barras, nenhum de colunas, seja qual for, certo? E pior ainda se tentar utilizar o gráfico de pizza. Por quê? Quando eu venho aqui em tentar utilizar gráfico de pizza em 3D, ele pode dar uma percepção de que os valores, né, aliás, as fatias que estão à frente podem ficar maiores do que as fatias que estão atrás, né? Por exemplo, nesse caso aqui, em que pretendo mostrar o percentual de vendas de sorvete por sabor, o sabor correspondente a morango, ele está aqui, tá aqui à frente. Ele pode causar uma sensação, o que está em uma mesma proporção ou até maior que essa fatia aqui que corresponde a chocolate, certo? Ou seja, no caso, o chocolate está representando 33%, e aqui morango representa 27%. Ou seja, visualmente, ele pode estar representando uma proporção quase que equivalente ao chocolate. Então, é complicado você fazer essa diferença. Então, quando é que pode ser utilizado, já que existe gráficos de pizza? Eu vou mostrar aqui duas situações, certo? É recomendável utilizar poucas categorias, no máximo 3, estourando, para fazer gráfico de pizza. Então, em relação ao primeiro exemplo, desejo montar um gráfico que me permita visualizar a proporção das formas de pagamentos dos meus gastos. Então, eu venho aqui, clico em cima da tabela, venho inserir e coloco o gráfico de pizza, certo? Então, usar gráfico de pizza, nesse caso, onde você pode perceber que há uma certa distribuição, que dá para visualizar bem a composição de cada categoria, que não há problema utilizar esse tipo de gráfico, certo? Você pode, ao invés de deixar a legenda, você pode apagar aqui e tentar fazer a nomeação em cada uma das fatias, né? Por exemplo, nesse caso aqui, eu posso vir em rótulos, venho aqui em mais opções, e eu posso colocar aqui nome da categoria, posso colocar aqui o separador como em nova linha, para deixar o percentual embaixo, e eu posso estar arrastando essas informações aqui, ó, para fora, certo? Então, é uma opção de visualização, e a cor do gráfico vai depender do layout que você for utilizar no seu trabalho, no seu projeto.
E o segundo caso em que você pode utilizar gráfico desse tipo, mas dando uma alternativa ao gráfico de pizza, é o gráfico de rosca. Ele dá uma percepção de que ocupa menos espaço que o gráfico de pizza. Vou utilizar essa tabela no qual eu quero representar em um gráfico o percentual de pessoas convidadas que compareceram ao evento X, né? Então, venho inserir e vou colocar o gráfico de rosca, certo? E o bacana é que, além dessa visualização mais refinada, digamos assim, você pode incluir informações, ícones dentro desse gráfico para, assim, melhorar também a visualização. Por exemplo, deixa eu modificar aqui para mostrar como é bem bacana. Eu vou tirar esse proporção aqui, na verdade eu vou colocar aqui, ó, percentual de pessoas convidadas que compareceram ao evento. Então eu vou colocar ele aqui no título, certo? Ficou. Eu posso reduzir mais esse título, vou reduzir aqui, ó. Pronto, reduzir mais. Eu vou excluir uma das opções aqui de legenda, certo? Vou deixar só 5, porque é esse que eu quero destacar. Eu quero destacar apenas as pessoas que compareceram ao evento, tá bom? Eu posso até aumentar só mais um pouquinho também o rótulo, ou a legenda, né, nesse caso. E eu venho aqui, ó, eu vou trabalhar aqui no layout desse gráfico de rosca, para você ver como ele pode ficar bacana. Eu clico com o botão direito do mouse, venho em formatar série de dados, e aqui, ó, eu posso diminuir ou aumentar o orifício da rosca, certo? Eu vou até afinar mais um pouquinho. Eu posso causar uma explosão também na rosca, tá vendo? Ó? Ou seja, uma explosão, da mesma forma que eu poderia fazer na pizza, certo? Essa quebra aí de partes, mas eu vou querer tudo juntinho. Assim também você pode girar, né? Colocar no ângulo que você achar necessário. Eu vou deixar como tá, certo? Vou deixar como está. Aí eu venho aqui na parte de cor, né? Nessa caixinha de cor, preenchimento. O preenchimento, eu vou clicar nesse laranja aqui, eu vou colocar um cinza clarinho, certo? Aí eu vou clicar em né, toda a rosca, né? Todo o círculo. Eu venho aqui em borda e eu quero botar assim em borda, certo? Para ficar dessa forma aqui. Deixa eu pegar, porque não fica bom a visualização. Deixa eu aumentar mais aqui. Ok, pronto. Deixa eu aumentar aqui também. Fica aumentando, diminuindo. Pronto. Aí, vê que legal. Eu vou agora colocar os rótulos, certo? Vou colocar os rótulos normal. Eu vou apagar esse rótulo daqui, referente a não. E esse rótulo daqui, eu vou botar ele aqui, ó, que é o rótulo do sim. Para eu tirar esse tracinho aqui, eu venho naquela mesma partezinha de rótulos, rótulos de dados, mais opções. Eu venho desmarcar essa parte de mostrar linhas de preenchimento. Aí eu desmarco, ele sai. E agora eu vou aumentar aqui, ó, essa informação para compor o interior deste gráfico. Então eu vou aumentando, certo? Deixa eu aumentar mais aqui e eu poder crescer mais. Vou deixar assim mesmo, certo? É só assim um exemplo, porque eu já vi alguns gráficos que eles apenas enaltecem uma informação e é dessa forma, utilizam gráfico de rosca. Pode também fazer isso com gráfico de pizza, certo? Então, assim, do meu ponto de vista, não é questão de desprezar totalmente, né? Há situações que não devem ser utilizadas como apresentei anteriormente. Então, se você gostou do conteúdo, curta, compartilhe com quem você também conhece e que pode se beneficiar com esse conteúdo e continue acompanhando a comunidade DS. Mais uma vez agradeço por ter me acompanhado até aqui e até a próxima.